Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, é os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram, e já agradecer pelo seu voto. Fomos eleito o melhor podcast 2025 agora com esse selo aqui na TV. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre neurociência, inclusão e apacidade, o que todo professor de natação precisa saber para não excluir sem perceber. Existe uma frase muito utilizada na educação inclusiva que diz que todas as crianças são diferentes. Mas talvez a neurociência nos mostre algo ainda muito mais profundo. Não existe dois cérebros iguais no planeta. Se cada cérebro aprende de uma maneira única, por que ainda insistimos de ensinar todas as crianças da mesma forma? Será que muitas das dificuldades atribuídas às crianças não estão, na verdade, nas nossas dificuldades de compreender como os cérebros funcionam? Hoje vamos conversar sobre neurociência, inclusão, autismo, TDAH, funções executivas, processamento sensorial, neuroplasticidade e o potencial do meio aquático como ambiente de desenvolvimento, regulação emocional e pertencimento. Para isso, recebemos Fernando Laura, especialista em neurociência e educação inclusiva, pesquisador, palestrante e um dos profissionais que mais tem contribuído para aproximar ciência, educação e inclusão no Brasil. Muito obrigado pela presença, Fernando. Imagina, eu que agradeço. Um prazer participar. Parabéns aí pela escolha do melhor podcast desde já. E é uma honra poder participar e trazer um assunto que eu sou tão apaixonado e que eu gosto tanto. Então vamos entender como o cérebro ensina melhor, mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Você já imaginou o que acontece com os materiais de natação quando eles são descartados? Por exemplo, uma raia de 25 metros, a Flote pensou por você. Após 2 anos de estudo, dentro da USP foi criada a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, na água, que a gente ama tanto. Agora é hora de você fazer sua parte. Troque suas raias pela raia Paris Bio, totalmente biodegradável. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo de maneira online e com certificado. O aplicativo da SwimTrack te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça avaliação, chamada, tem o seu logo dentro desse aplicativo. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa. São mais de 8 mil voluntários, mais 17 ações diárias para a gente diminuir o número de casos de afogamento. Faça a sua parte. A Raiz, uma nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Mas vamos para o nosso assunto. Fernando, durante a sua palestra, eu assisti algumas ali pelo YouTube, você traz uma frase muito poderosa. Nenhum cérebro é igual ao outro. Talvez isso seja a principal chave para a gente entender a inclusão. Então, como você costuma defender que não existe aprendizado sem afeto? Do ponto de vista da neurociência, o que acontece no cérebro de uma criança quando ela se sente segura, pertencente e acolhida? Eu acho que tem uma palavra que é fundamental que você trouxe, que a gente fala que é pertencimento. O pertencimento é a possibilidade que a gente tem de sentir-se parte de qualquer momento, de qualquer situação, de qualquer processo de aprendizagem que possa acontecer. E esse, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o maior potencial que nós temos para que qualquer aprendizagem aconteça. E falar em pertencimento é diretamente ligar essa possibilidade de nos sentirmos acolhidos a afeto, porque não existe pertencimento sem que nós tenhamos afeto. E o afeto, mais do que filosófico, eu diria dizer que o afeto é algo bonito de se falar e que potencializa a aprendizagem, também é algo científico. Existe no nosso cérebro, bem no miolinho dele, uma região que se chama sistema límbico, e o sistema límbico é onde nós temos o processamento das nossas emoções. Eu digo que ali seria a morada das nossas emoções. Muitas vezes a gente costuma ligar emoção com o coração, mas não, as emoções estão no nosso cérebro. E nesse miolinho do cérebro a gente tem o sistema límbico e que faz parte, né? Na verdade, existe um componente desse sistema límbico que se chama hipocampo, que é quem permite com que nós façamos a transposição da memória de curto para a memória de longo prazo. E aí é que vem um ponto importante. Sim, quando nós falamos em afeto, quando nós falamos em emoções positivas, já que o hipocampo faz parte desse sistema regulador, processador das nossas emoções, nós temos ali a potencialização, através
do amor, do afeto, do carinho, da atenção, de comunicações, de conversas entre as estruturas desta região que se chama hipocampo, de uma forma muito mais intensa. Se eu intensifico, se eu potencializo a possibilidade de comunicação em uma estrutura que é responsável pela transposição, pela passagem da memória de curto para a memória de longo prazo, que é aquela que está arquivada, consolidada, isso potencializa a aprendizagem. Então, é científico também. Eu digo que é filosófico, é bonito, mas não deixa de ser científico. E a gente vê muito profissionais acreditando que a inclusão é apenas permitir a presença física de uma criança em determinado ambiente, seja na escola, seja na natação. Na sua percepção, no Brasil ainda a gente faz inclusão ou apenas integração? O que diferencia uma criança presente fisicamente de uma criança verdadeiramente incluída? Boa pergunta. Eu sempre digo que inclusão não é estar ali de corpo físico presente naquele momento. Eu dou sempre um exemplo nas minhas palestras, nas minhas lives, que vamos imaginar que a gente pegue um grupo de alunos e a gente coloque esses alunos juntos para fazerem, por exemplo, uma leitura compartilhada. Ou vamos levar para a piscina, o tema do podcast. A gente pega um grupo de alunos que, de repente, possuem algumas habilidades que permitam com que eles façam determinada atividade em um momento, e eu coloco o aluno que possa apresentar uma deficiência, que possa apresentar um transtorno, e não participa daquele momento que todos os outros alunos do grupo dele estão fazendo e coloco só para observar. Isso não é inclusão. Quando a gente fala em inclusão, isso é integração que você trouxe, né? E, infelizmente, ainda integramos no Brasil mais do que incluímos. Eu vejo um caminho e vejo um esforço de todos nós que estamos lutando por essa causa, um esforço muito grande para que a inclusão de fato aconteça. Quando a gente fala em inclusão, nós estamos falando da possibilidade de dar acesso. Eu falo sempre, todos nós vamos chegar no topo da montanha, mas o que vai diferenciar é a forma como nós vamos oferecer trilhas para que cada um chegue da sua maneira. Então, o Renato nos trouxe que cada cérebro é um cérebro único, e isso é fato. Essa é a maior certeza que eu tenho. Se nós estivermos aqui com 10 mil pessoas nos assistindo, nenhuma dessas 10 mil pessoas terá um cérebro igual ao outro com relação ao seu funcionamento, à sua expressão, às suas habilidades. E é óbvio que cada um desses cérebros tem a sua especificidade. E olhar para essa especificidade é integrar. É incluir, desculpa. Integrar é colocar o aluno ali do lado para que ele observe o que está sendo feito. Só está ali de corpo presente. Incluir, não. É trazer esse aluno para dentro da piscina e permitir, trazendo acesso, trazendo possibilidades de flexibilizações para que ele também participe. Pode ser que eu tenha que usar uma boia, pode ser que eu tenha que usar uma prancha, enfim. O meio que eu vou utilizar são estratégias que permitem esse acesso e aí sim, como os outros estão participando, ele também participa e isso é inclusão. Então, dentro da metodologia que a natação criativa emprega, a gente sempre recomenda primeiro fazer a segregação, então você vai fazer aquele atendimento com aquela criança de forma sozinha, para tentar depois fazer a integração, para depois a gente fazer a inclusão. Precisa passar por esses três processos? Às vezes não. Depende desse aluno, depende dessa criança, adolescente, o adulto, ele já pode chegar na integração, já pode chegar na inclusão. Mas esse é o caminho que a gente vai percorrer. E não quer dizer que a gente está numa etapa que a gente não pode retroceder. Às vezes ele está na integração, em alguns momentos a gente vai ter que fazer a segregação, para ele pegar as regras, tentar saber a rotina, o tempo, e depois a gente fazer a integração. E o objetivo final sempre é a inclusão. Então, a gente sempre fala, vamos fazer inclusão, e acho que colocar a criança dentro daquele grupo e fazer a atividade junto, você está fazendo a inclusão. E às vezes nem sempre. Então, a segregação é o trabalho individualizado, a integração é quando ele está no grupo, mas pedaço do grupo está fazendo uma atividade, ele está fazendo outra, a gente está adaptando, e a inclusão é quando você está dando a mesma atividade, todos estão fazendo ao mesmo tempo. Então, isso é incluir. Por isso que a gente fala que às vezes a gente está fazendo a integração, porque a gente coloca o aluno no grupo, aí você dá uma atividade para um grupo, e para o outro grupo você adapta, então isso não é inclusão. Então, você precisa estar fazendo a mesma atividade. E você fala também muito, Fernando, sobre a neurodiversidade, sobre a necessidade de mudarmos nossos olhares para as diferenças.
que a gente precisa, principalmente os profissionais, entender e enxergar as potencialidades em vez dos déficits? Que a gente tem muito hábito como professor de olhar os erros, as dificuldades, aquele aluno que sai da curva, que é o mais bagunceiro, mas a gente às vezes esquece um pouquinho dessas potencialidades. Eu acho que isso vem muito de encontro a uma questão cultural que a gente traz, que é o modelo biomédico a respeito de deficiências, por exemplo, não é? Quando nós temos aí uma divergência com relação a esse funcionamento cerebral, quando falamos, por exemplo, em autismo, em trissomia do 21, síndrome de Down, quando falamos em TDAH, a gente tem a possibilidade, culturalmente, temos instalado esse modelo biomédico que condiciona a pessoa à condição que ela apresenta. Então, ela é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer relações interpessoais, e isso está condicionado. É importante e necessário que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de pensar no modelo social de deficiência e entender que sim, existe um padrão que está ligado a questões biológicas, a questões genéticas e todas essas condições, quando se fala em autismo, TDAH, dislexia, por exemplo, nós estamos falando de uma etiologia, de uma origem dessas condições voltadas a fatores genéticos, associadas a fatores ambientais, mas que o meio, a sociedade, impõe barreiras que fazem com que essas pessoas acabem tendo dificuldade de poder expressar as suas habilidades. Todas têm potencialidades. É óbvio que existem algumas dificuldades, sim, e para todos nós existe dificuldade também, independentemente de nós apresentarmos uma deficiência, um transtorno ou não. O que é importante dentro desse padrão social de deficiência é que nós devemos pensar na possibilidade de eliminar essas barreiras, e digo a vocês, a principal barreira que nós encontramos é a barreira atitudinal. Está voltada com preconceito, está voltada com a minha atitude de não aceitar a possibilidade de mudança. E quando eu enxergo as potencialidades, e sim, são as potencialidades que permitem com que eu tenha a condição de traçar estratégias utilizando essas potencialidades para que eu possa vencer as dificuldades que estão presentes e que aparecem nessa condição também. Então, de uma maneira geral, eu sempre falo, observe primeiro as potencialidades, porque elas é que nos nortearão para que nós tenhamos possibilidade do uso delas para traçar estratégias e, consequentemente, vencer as dificuldades. E quando nós enxergamos esse caminho, eliminamos barreira de uma forma muito mais fácil, podemos demonstrar as habilidades que estão presentes nesses meninos e nessas meninas de uma maneira muito maior, e isso, sem dúvida nenhuma, permite um desenvolvimento mais integral. Vou deixar até um desafio para você que é professor ou mesmo pai. A cada final de aula, a cada final de dia, tente elogiar ou apontar as potencialidades, as conquistas desse seu aluno. Se você pegar 3 alunos por cada aula, naquele meio, final de aula, e você elogiar, mas de forma genuína. Às vezes não precisa ser que ele melhorou a habilidade da natação, simplesmente porque ele auxiliou um amigo, ele se comunicou melhor, ele estava mais presente na aula. Se a cada aula você conseguir elogiar e dar esse feedback positivo para 3 alunos, no final do mês você conseguiu fazer isso para todo mundo. Porque às vezes a gente destaca muito aquele aluno que tem mais dificuldade, que faz mais aquela bagunça, mas vamos ter aquele olhar para as potencialidades dos nossos alunos, que isso vai motivar, vai engajar e vai reter esses alunos. E falando agora na parte do TEA, do transtorno, muitos professores de natação apresentam dificuldade de conduzir os primeiros contatos com esse público. Que dicas, que estratégias você daria para esses professores quando eles têm os primeiros contatos, ou com as famílias ou com esses alunos com TEA? Eu sempre vejo um ponto importante quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, porque mais de 98% das pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, elas apresentarão o que nós chamamos de transtorno do processamento sensorial. E o transtorno do processamento sensorial é quando nós não temos uma integração precisa de todos os estímulos sensoriais que nós recebemos. Então, por exemplo, numa aula nós podemos ter, sobretudo quando falamos em natação, nós podemos ter ali barulhos que vêm da água, temperaturas diferentes que essa água pode ter, as questões do próprio cheiro que vem ali, do tratamento que tem para que aquela água mantenha-se limpa, diversos estímulos sensoriais
que uma pessoa que tem uma integração perfeita dessas questões sensoriais, ela consegue fazer com que, mesmo diante de tantos estímulos, ela mantenha-se focada e regulada dentro do que o professor está solicitando, dentro do que é necessário ser feito. Por essa presença muito significativa, nós não podemos dizer que todas as pessoas dentro do TEA, mas que uma grande quantidade, como eu disse, mais de 98% delas, apresenta essa dificuldade de integração entre todos esses estímulos, isso acaba levando a uma condição que pode desregulá-la. Então, eu acho que um ponto fundamental quando a gente fala em autismo é nós entendermos os perfis sensoriais dos nossos alunos. Porque a partir do momento que entendemos como esse aluno funciona, de uma forma mais hiperreativa, respondendo de uma maneira mais exagerada a esses estímulos, ou de uma forma mais hiporreativa, quando nós temos uma necessidade de estimulação maior para que essa resposta aconteça, isso faz total diferença para o começo de convívio, para o contato, para o entendimento e para a aproximação desses alunos conosco. Aulas de natação são muitos estímulos. Às vezes está rolando 3, 4 aulas, às vezes o aluno está na aula dele, está tendo aula de hidroginástica, tem aula de ginástica, e também a rotina, que na academia o que a gente menos tem é a rotina, e esse aluno precisa de rotina. E aí, essa sobrecarga sensorial, às vezes é pouco discutida no esporte. Quais são os sinais que o professor consegue perceber em uma criança que está entrando em um colapso sensorial? Ótimo. A questão sensorial é um dos pontos que pode levar à crise, inclusive. Existem 4 fatores que levam à crise que são importantes que todos nós que lidamos com o transtorno do espectro do autismo tenhamos em mente. A primeira delas é a questão da hiperestimulação sensorial, e aí eu já trago a resposta que o Renato me trouxe falando, quando essa criança ela começa a ficar agitada, colocar as mãos nos olhos, colocar a mão nos ouvidos, fazer movimentos estereotipados, aqueles movimentos repetitivos, às vezes com vontade de sair, se ela estiver dentro da piscina, sair da piscina, ou se ela estiver fora da piscina, andar de um lado para o outro, tentar fugir da piscina ou do ambiente em que ela esteja. Todos esses são sinais muito significativos e, às vezes, nessa fuga também tentar se esconder em algum ambiente ou algum objeto que esteja ali. Todos esses são sinais muito significativos que dizem respeito à possibilidade de nós entendermos que há uma sobrecarga e é um sinal de alerta para nós. E aí vem a questão que eu retorno da pergunta anterior, entendermos esse perfil sensorial, e o planejamento é fundamental nesse sentido. Se eu tenho esse planejamento, se eu sei o que leva a trazer essa sobrecarga sensorial, eu tenho possibilidade de minimizar esse estímulo exagerado ou mesmo levar essa criança para um ambiente que esteja mais tranquilo e, a partir disso, ter possibilidade de uma autorregulação. Mas só finalizando, como eu falei, dos 4 fatores que podem levar à crise, o primeiro é a hiperestimulação sensorial, que foi o que nós trouxemos dentro dessa pergunta. O segundo, o Renato também falou que é outro ponto fundamental quando se fala em autismo, que é a mudança de rotina. Então, previsibilidade, antecipação do que vai ser feito é fundamental para que nós tenhamos. Existe um déficit no autismo que se chama flexibilidade cognitiva, o que leva ao que muitos falam de rigidez cognitiva, a dificuldade de aceitar, de se adaptar a mudanças. E essa dificuldade em aceitar e se adaptar a mudanças, quando nós trazemos previsibilidade, quando nós trazemos antecipação, quando nós trazemos rotina, o que é? Agora vamos fazer esse exercício. Daqui a pouco vamos fazer esse exercício. E digo para vocês, pais também, muitas vezes as crianças chegam desreguladas para a aula porque não houve um preparo em casa, uma antecipação em casa do próximo passo. Então, antes de sair de casa para chegar com esse menino para a aula de natação, nós temos que trazer essa antecipação. Olha, agora a gente vai sair de casa, a gente vai pegar o carro, ou vai pegar o transporte público, ou vai pegar a bicicleta, o que quer que seja, e aí a gente vai até a aula de natação, lá você vai encontrar o professor Renato, vão ter os colegas, a gente vai entrar na piscina. Isso é um preparo para essa dificuldade de mudança que existe quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo por conta dessa rigidez cognitiva. Hiperestimulação sensorial, mudança de rotina, frustração é uma outra condição que leva à crise quando falamos em transtorno do espectro do autismo. Isso não significa que nós não devamos dizer não. O não é um ato de amor, eu digo, e necessário para que nós estabeleçamos o contorno, mas temos que entender que há uma possibilidade maior de frustração quando se fala em transtorno do espectro do autismo. E também a gestão das emoções.
Existe uma dificuldade muito grande quando se fala em TEA em gerir as emoções. Isso não significa que não existam emoções. Existem emoções ali, mas é muito comum no TEA o que a gente chama de alexitimia. O que é alexitimia? A dificuldade no acesso a essas emoções e a dificuldade na expressão emocional. Esses 4 pontos, quando nós conseguimos gerir de uma forma preventiva, não significa que a gente vai eliminar todas as crises, mas vai permitir com que nós tenhamos uma diminuição significativa dos episódios de crise. E até um desses pontos, que é a rotina, a natação criativa criou o quadro de rotina para natação, que a gente distribui aí pelo Brasil inteiro. Se você precisa do seu quadro de rotina, você já tem que iniciar a sua aula de natação explicando o que vai acontecer nessa aula. O aluno já tem que ter essa previsibilidade. Você não pode chegar na aula e ele não saber o que vai acontecer. Isso gera insegurança e às vezes pode até ter a crise. E outro ponto que o Fernando falou é que a aula de natação não começa no momento que ele entra na piscina, ela começa em casa. Então é importante para os pais, para os responsáveis, ou você, professor, comunicar para eles que começa lá em casa. Então, ele vai preparar a mochila, a mala da natação, faça o aluno preparar junto. Ele ter essa rotina diária de fazer a mesma coisa. E não, às vezes, tirar ele no meio de um desenho, ou no meio de um jogo, ou no meio que ele está no celular e levar ele para a natação, que isso é uma quebra muito grande. E aí a chance dele ter uma crise é muito maior, ou ele não querer ir, dele recusar ir para a natação. Então, são pequenos processos, estratégias que a gente cria que vai facilitar o processo do ensino-aprendizado. E você falou um pouco da crise, Fernando. E aí? Mas quando ela chega, o que fazer? E principalmente, o que evitar? Você já deu algumas dicas. Como a gente consegue se aprofundar nesse tema? Um tema que daria para a gente ficar 8 horas conversando sobre ele. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando nós falamos em crise é não nos desesperarmos. E fala, Fernanda, é muito simples, né? Você falar para a gente não se desesperar com a criança em crise, eu sei que esse é um dos maiores receios que nós temos quando estamos lidando com essa possibilidade de crise, que essa criança, que essa pessoa apresente essa crise. Mas o primeiro ponto é a gente tentar não se desesperar, porque desesperado a gente tende a fazer mais complicações dentro do processo todo ali. Segundo ponto, tentar afastar essa criança daquilo que está gerando a crise. Então, se, por exemplo, é uma questão sonora que está desregulando, se é uma questão olfativa, visual, identificar isso e afastar ela desta possibilidade ou dessa estimulação excessiva, que isso ajuda a minimizar. Outro ponto que é importante, nos comunicarmos o mínimo possível, porque às vezes na boa intenção a gente tem essa possibilidade de querer exagerar, fazer perguntas, trazer considerações, e isso acaba desregulando ainda mais esta criança. Mas tem um ponto que eu sempre digo, se nós estamos inseguros e não sabemos o que fazer, às vezes a melhor opção no momento de crise é esperar. Toda crise vai passar. E uma ação que não seja bem planejada, que não seja eficaz, pode potencializar. E crise traz sofrimento, crise traz desgaste físico, crise traz desgaste sensorial, emocional. Então, às vezes, na dúvida, que a gente possa afastar esta criança, sobretudo daquele ambiente que está mais conturbado e que pode ser o gerador desta crise, e a partir disso observar, a inspeção é sempre importante, observar, porque vai chegar um momento em que ela se regulará. A crise sempre é uma explosão que nós temos de diversos estímulos que foram se somando ali dentro daquela pessoa e que chegou um momento que não deu mais para segurar. Então, observar, e aí vem a questão preventiva, que eu acho mais importante do que a ação em si na própria crise. Observar esses fatores que podem levar à crise, trabalhar sobre esses fatores, observar aqueles sinais que são indícios de que a crise está próxima, como eu disse, tapar os olhos, tapar os ouvidos, ir de um lado para o outro, querer fugir, querer se esconder, e antes mesmo da crise chegar, já eliminar esses fatores que podem levar a essa crise. O ambiente da piscina, os benefícios. Você acredita que a piscina pode ser um ambiente regulador do sistema nervoso? Pensando em estímulos vestibulares, proprioceptivos, táteis e auditivos, o meio aquático ele pode ser terapêutico, mesmo não sendo uma terapia? Sim, a resposta é sim. Ele pode ser um meio
terapêutico, mesmo sem ser uma terapia, desde que bem analisada a possibilidade de estruturação e de apresentação sensorial desta criança. Se eu pego, por exemplo, uma criança hipersensível auditivamente e já a coloco diretamente no ambiente aquático, que geralmente tem barulho, as crianças batendo na água, conversando, brincando, rindo, certamente isso desregulará esse menino. Então, quando eu tenho possibilidade, por isso que eu digo, eu acho que o principal objetivo, num primeiro contato, para que nós tenhamos possibilidade de estabelecer uma relação positiva com os nossos alunos dentro do ambiente aquático, é entender as questões sensoriais. Porque nós temos ali, sim, diversos estímulos sensoriais extremamente importantes. Então, a questão tátil, se essa criança for hipossensível, tiver pouca resposta à questão tátil, nós temos o movimento da água, nós temos toda essa estimulação que a água traz, os próprios movimentos que são coordenados e trazidos pelos professores, fantásticos para estimular as questões táteis, proprioceptivas, extremamente importantes. Então, desde que nós analisemos os perfis sensoriais e, a partir desta análise, consigamos fazer um programa de estimulação através da natação para essa criança, considerando, respeitando os limites sensoriais dela, sem dúvida nenhuma, é terapêutica sem ser terapia. Mas se nós simplesmente pegarmos essa criança, e por isso é importante toda aquela etapa anterior que o Renato nos trouxe, falando do conhecimento, de uma possível anamnese, levantamento de questões, depois de uma integração, sim, dessa criança com a piscina, porque pode ser que ela nunca tenha tido contato com piscina, pode ser que ela tenha uma certa aversão à água, então todo esse preparo que existe anterior à entrada dela na piscina é fundamental e, a partir disso, nós temos possibilidade de uma terapia, de uma questão terapêutica mesmo sem ser terapia. Você quer se aprofundar nesse tema, entender um pouquinho mais sobre a natação terapêutica, eu te convido, eu vou deixar no final, no card, uma entrevista que eu fiz com o André Trindade, onde ele traz toda a metodologia dele baseada na natação terapêutica. Então vale muito a pena você continuar essa conversa na nossa próxima entrevista. E dentro da natação criativa, a gente tem um curso de pós-graduação, onde a gente tem um módulo de inclusão, onde a gente tem psicomotricidade, neurociência. E um autor que a gente fala muito nessa tríade aí é Luria, que a gente fala da psicomotricidade, desenvolvimento motor. Você enxerga que a relação entre tônus, equilíbrio, função executiva e autorregulação emocional, essa conexão ainda é pouco explorada? É pouco explorada e é uma conexão totalmente viável, porque Luria é fantástico. Muitas pessoas citam Luria achando que sou eu, quem me dera ser Luria, mas é uma grande referência que nós temos, porque ele traz uma questão que é muito importante, a psicomotricidade, que é uma outra área que eu amo, nos mostra que esse cérebro está integrado com esse corpo. Então, não existe possibilidade do desenvolvimento cerebral sem que eu considere a estimulação desse corpo, até porque este corpo é que recebe, serve de porta de entrada para todos esses estímulos serem levados a esse cérebro e, consequentemente, permitirem com que esse cérebro se desenvolva, com que esse cérebro se aprimore. E óbvio, né, quando a gente fala em tônus, nós temos possibilidade dentro da natação, considerando que essa pessoa pode ser tônica ou hipotônica, né? Se nós temos uma criança, uma pessoa hipotônica, ela tem dificuldade atencional por conta dessa hipotonicidade. Então, trabalhar esse processo ajuda também a possibilidade dela manter-se mais atenta. Se nós pegarmos uma criança hipertônica, ela está sempre em estado de alerta. E esse estado de alerta, eu sempre digo, nós não aprendemos quando estamos num estado de defesa, num estado de alerta, porque a gente tende a se proteger primeiro. O aprendizado vem em segundo plano. Então, toda essa questão de tonicidade, todo esse trabalho de equilíbrio que é feito através da estimulação vestibular, quando se tem a possibilidade de natação, as funções executivas, que eu sou um apaixonado por funções executivas, que trazem a questão da organização, a questão da eliminação de distratores, a possibilidade que nós temos de gerir o tempo. Eu sempre falo que função executiva é como se fosse uma torre de controle do espaço aéreo, né? Então, elas
permitem com que nós permitamos, ficou redundante isso, permita com que permitamos, mas elas fazem com que a gente tenha a possibilidade de poder trazer harmonia e equilíbrio entre todas as habilidades que nós temos. Então, toda a questão de planejamento, de organização, de gestão emocional, toda a possibilidade que nós temos de gestão do tempo, de interpretação e possibilidades de trazer diversas interpretações diante de uma informação que chega até nós, nos é trazida através das funções executivas que são trabalhadas dentro da natação. Eu tenho um momento de esperar, eu tenho um momento de flexibilizar o movimento, eu tenho o comando que me é dado, que eu tenho que lembrar na sequência para que eu possa realizar o que foi solicitado. Então, esse trabalho é fundamental e isso me traz também uma possibilidade de regulação emocional, me traz uma possibilidade de relação interpessoal, que é extremamente importante, e que quando bem trabalhada, quando bem planejada, uma coisa que eu digo sempre, não só na natação, mas para todo o processo de aprendizagem, a gente precisa trazer intencionalidade. Quando nós temos intencionalidade no que nós estamos fazendo, é aquilo, não é simplesmente colocar a criança dentro d'água. Por que eu estou colocando a criança dentro d'água? O que eu desenvolverei dentro das potencialidades que ela tem para que eu possa trazer habilidades que mostram-se deficitárias. Então, essa análise, esse planejamento é fundamental e isso traz intencionalidade para o processo de aprendizagem. E a intenção nas aulas de natação eu também coloco um desafio para os profissionais, que às vezes a gente é muito focado, vou ensinar crawl, costas, peito e borboleta. Mas será que a necessidade dessa criança é aprender o crawl, costas, peito e borboleta? Às vezes não são algumas, dá mais autonomia, mais o trabalho diário dessa criança, o sentar e levantar, a pegada. Então, trabalho diário, porque não sei se quem é pai, quem é mãe, com certeza vai concordar comigo, que o nosso maior medo é quando a gente se for. O que será desse meu filho? Ele precisa aí de um apoio, ele precisa de um suporte, e às vezes você trabalhar uma autonomia, algo diário dele, vai ser muito mais eficiente do que você trabalhar um lado de crawl, costa, não que você não vai trabalhar, mas isso vai ser uma consequência. Então tem um olhar diferente para quando essa criança entrar na piscina, trabalha a marcha, trabalha a pegada, às vezes só ela de conseguir comer sozinha, às vezes ela conseguir colocar uma roupa sozinha, isso vai auxiliar as famílias. Uma vez a gente teve uma entrevista que a convidada contou que dentro do projeto dela, a criança começou a comer sozinha. E aí a mãe voltou e falou, pela primeira vez eu consegui comer minha comida quente. Então imagina o que isso transformou nessa família. Uma família sentada à mesa, conseguindo conversar, se comunicar, todo mundo comendo junto. Então tem um olhar diferente para isso. Você falou muito da função executiva, e aí eu vou pedir um aprofundamento nisso, porque eu vejo muito professor, seja na escola, seja na natação, falando, esse aluno não presta atenção, e a gente gosta muito de jogar culpa no aluno, ele não presta atenção, mas como a gente consegue tratar essa falta de atenção, quais são as estratégias para facilitar isso? Isso não é uma incapacidade momentânea de sustentar a função executiva, como a gente começar a diferenciar isso? Muito boa pergunta. Eu digo que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que todo comportamento está querendo nos dizer algo. Então, que nós possamos, antes de julgar o comportamento, que nós possamos analisar o que esse comportamento está querendo nos dizer. Esse ponto já nos leva a esse julgamento. Esse menino é preguiçoso, esse menino não quer fazer nada. Digo isso porque eu, Fernando, sou uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH. E esse meu diagnóstico de TDAH, se tivesse sido tratado lá atrás, há muito tempo, na escola, que a gente nem falava sobre TDAH de uma maneira diferente, eu teria sofrido muito menos as consequências que eu sofri por essa falta de conhecimento. Porque eu era um menino que vivia no mundo da lua, eu era um menino que mostrava-se preguiçoso, eu era um menino que tinha dificuldade de terminar as tarefas. Isso por conta de uma condição, o TDAH, mas também aí vem um outro ponto importante. Não é pelo fato de eu ser uma pessoa com TDAH que eu não pude chegar onde eu cheguei. Então, a gente tem mais dificuldade? Sem dúvida nenhuma, mas a gente tem possibilidade também. Porque eu vejo muito hoje, Renato, dizer assim, coloca toda a culpa na condição que a pessoa apresenta. Não, ele não faz isso porque ele é autista. Não, ele não faz isso porque... Eu sei que existirá uma dificuldade maior, eu sei que nós teremos que ter apoios e estratégias para que nós consigamos fazer, mas nós podemos fazer, não é? Então, essa possibilidade de olhar o comportamento é muitas vezes entender que, às vezes, eu tenho que segmentar as instruções que eu estou dando.
Porque há uma dificuldade de sustentação específica, e o TDAH, por exemplo, é uma condição em que nós temos um déficit de controle inibitório, que é uma função executiva, e esse controle inibitório me permite filtrar distratores, permite com que eu consiga me manter atento, permite com que eu consiga iniciar o que tem que ser iniciado no momento certo, permite com que eu seja persistente, permite com que eu tenha a possibilidade de poder eliminar ou colocar de lado informações negativas e continuar atento naquilo que eu estou fazendo ou naquilo que eu estou pensando. Então, existe uma dificuldade, por exemplo, quando se fala em TDAH, em nós realmente não nos mantermos atento por um longo período de tempo. E às vezes enunciados, instruções que eu vou dar para o meu aluno, que sejam muito longas, na terceira linha, a gente já está pensando em outra coisa. E aí, quando eu segmento, quando eu vou dividindo em etapas, quando eu vou dando passo a passo, eu tenho possibilidade, quando eu utilizo as potencialidades que existem para que isso contribua para o desenvolvimento de uma nova habilidade, isso faz toda a diferença. Então, reforço para vocês, comunicação é uma possibilidade de enxergarmos comportamento. Quando olhamos esse comportamento e ele permite com que nós vejamos uma comunicação sendo dita, isso faz toda a diferença dentro desse processo de aprendizagem. Como você disse, comportamentos são pedidos silenciosos de ajuda. Como a gente vai interpretar esses comportamentos, aqueles mais desafiadores? Só está me trazendo perguntas difíceis. Mas esses comportamentos mais desafiadores, o que a gente precisa entender é o seguinte: existe uma diferença entre crise e birra. Porque na crise nós temos comportamentos desafiadores também. Quando eu falo em birra, eu falo de uma condição que não é persistente, é uma condição passageira, é uma condição em que a pessoa está querendo algo momentaneamente, que não tem uma intensidade muito grande, e que isso, o não, que é importante, ele traz essa possibilidade de delimitar esse contorno e de desenvolver, inclusive, funções executivas como controle inibitório nesse momento. Quando a gente fala em crise, nós estamos falando de uma compensação, que tem uma intensidade muito maior, que tem uma duração muito maior, que não passa se simplesmente eu der o que a pessoa está querendo. Esses comportamentos são comportamentos que exigem de nós que estamos lidando com ele um conhecimento maior para que nós, inclusive, possamos, durante alguns momentos da crise, eu digo para vocês que a crise ela tem um ciclo e que os ciclos da crise são previsíveis, então existe um momento de estabilidade em que esse menino está engajado na tarefa, fazendo aquilo que ele precisa fazer, existe um momento de pré-crise em que esse menino está escalonando para a crise, ele ainda não está em crise, mas eu posso adotar estratégias como remoção de distratores, como a possibilidade de um elogio pivô, em que eu pegue, mostre uma coisa que é bem feita e ele não está engajado fazendo aquilo, depois ele começa a se engajar, eu chego e falo, muito bem, é aí que é desse jeito que a gente precisa fazer realmente. Então existem diversas estratégias que eu posso usar para desacelerar esta crise e não chegar à crise, mas tudo isso, como eu falei, demanda estudo, demanda conhecimento para que nós possamos lidar. E existem estratégias de intervenção em crise, propriamente dito. Quando nós falhamos na prevenção e automaticamente chegamos à crise, nós podemos adotar estratégias, mas precisamos estar habilitados, ter conhecimento, inclusive certificados. Por isso, os cursos são muito importantes, por isso a necessidade de uma reciclagem contínua a respeito desse conhecimento, mas reforço mais uma vez, para que nós evitemos e não nos sintamos preparados para intervir em uma crise, adotemos as estratégias preventivas que são as mais valiosas que nós temos e que permitem com que nós, inclusive, consigamos um desgaste menor desses meninos e também tenhamos possibilidade de intervirmos de uma forma mais precisa, evitando que a crise aconteça. Eu vou querer me aprofundar nessa parte do elogio, porque é muito tradicional a gente ficar apontando erros, principalmente como professor. Eu vou contar uma experiência que eu passei. Uma vez eu estava com um professor me auxiliando numa turma, e a gente estava ensinando uma pernada de peito, aí um aluno executou, eu fui dar o feedback, falei que ele não estava executando de forma correta, e ele tentou de novo. Na segunda eu corrigi novamente, aí na terceira eu elogiei bastante, falei, nossa, foi muito bem, mas se a gente tentar dessa maneira? Aí quando a gente estava voltando, o outro professor estava comigo e falou, Renato, mas ele não fez bem, ele não atingiu o objetivo. Por que você elogiou? A perna dele estava horrível. Porque tem momentos que a gente tem que elogiar.
Tem momentos que ele precisa desse feedback, porque ele está se esforçando, não é que ele não consegue fazer. Você vê que teve o esforço daquela pessoa. Então, o elogio é muito importante. Então, existe uma forma, segundo a neurociência, mais eficiente de corrigir uma criança? Em vez de dizer que está errado, dizer você está no caminho, isso muda algo no cérebro? Eu digo, você trouxe o feedback positivo, eu digo que ele precisa acontecer de uma forma constante, porque às vezes há uma insegurança muito grande. E à medida que o tempo vai passando, e aí eu estou falando não só de crianças que estão em construção, mas sobretudo de pessoas que já estão numa idade mais avançada, por exemplo, o elogio é fundamental porque você tem ali uma sequência, muitas vezes, de derrotas, uma sequência de frustrações que trazem o medo. E eu repito aquilo que eu falei um tempo atrás. O cérebro, quando está em estado de proteção, ele não aprende. Ele está ali simplesmente para proteger-se, né? Quando ele está em vigília, quando ele está num estado de atenção, ele está ali simplesmente para proteger-se e a aprendizagem torna-se mais difícil. Então, todo elogio, ele é fundamental. Eu sempre digo isso. Às vezes, o esforço que um menino que sempre tirava, por exemplo, 4 e tirou 5 na prova, foi muito maior do que aquele que sempre tirava 9 e tirou 10. E eu preciso chegar para esse menino que tirava 4 e tirou 5 e reconhecer o esforço, como o Renato fez com o aluno dele. Ainda não está perfeito, não estamos na média ainda com 5, mas teve um esforço e esse esforço precisa ser reconhecido. E quando o cérebro, e aí a gente volta naquela primeira palavra que nós trouxemos, pertencimento. Quando o cérebro sente-se acolhido, quando o cérebro sente-se pertencente, quando o cérebro sente que ele é capaz de fazer aquilo através desse elogio, porque isso você está mostrando que sim, você é capaz, você tem condição. Pode ser que a gente tenha que se esforçar um pouco mais, mas isso é possível. Isso faz total diferença para que nós consigamos realizar e desenvolver novas habilidades com muito mais facilidade. E um pilar muito importante nesse processo de aprendizado são as famílias. Às vezes eu vejo muito professor reclamando, mas a família está atrapalhando, a família dificulta o processo de aprendizado. Como trazer essa família dentro desse processo de ensino-aprendizado que vai ser de suma importância para o sucesso? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que nós, professores, enfrentamos. E aí falo diretamente para vocês, família, a importância que vocês têm dentro desse processo de aprendizagem, sobretudo quando nós falamos em inclusão. Primeiro ponto que eu falo, não existe inclusão sem que a gente considere 3 pilares: escola, família e terapias. Escola, seja ela qual for, pode ser uma escola de natação, pode ser a escola regular, qual escola nós estivermos falando e qual a aprendizagem, a escola de futebol, o processo de aprendizagem que esteja acontecendo dentro dessa escola. Se nós não integrarmos esses 3 pilares, nós não conseguimos um desenvolvimento integral. Eu, como família, o Renato disse isso, a aula de natação ela não começa ali a partir do momento que o menino chega na área da aula de natação. Ela começa em casa, com todo o preparo. A aula que o seu filho tem na escola regular, ela não termina dentro da sala de aula com o professor, ela tem continuidade. E esses dias eu participei de uma escola de pais e a pergunta, né, que norteava o nosso discurso e a nossa conversa era: como eu posso ajudar o meu filho nas dificuldades de aprendizagem? E aí vem um ponto importante, porque muitos pais disseram: poxa, mas eu não tenho conhecimento a respeito desse assunto para que eu possa ajudá-lo. Às vezes o que seu filho precisa é de atenção. O que ele precisa é você estar ao lado dele no momento da tarefa. Vamos deixar o celular de lado e vamos mostrar-se presente. Não só presente fisicamente, mas presente na intencionalidade. Isso faz toda a diferença. E esse apoio, da mesma forma que a gente falou agora há pouco do elogio, da possibilidade de trazer pertencimento dentro da aula, também acontece dentro de casa. Os nossos filhos, e eu sei que o mundo mudou, o mundo exige uma necessidade de urgência extremamente grande, mas o nosso cérebro não mudou tão rápido quando o mundo mudou. O nosso cérebro ainda é um cérebro sociável, ainda é um cérebro que precisa de presença, ainda é um cérebro que precisa de contato, ainda é um cérebro que precisa desse acolhimento. A tecnologia evoluiu de uma forma absurda dos anos 2000 para cá, em 26 anos. Mas pensem numa coisa, o nosso cérebro, a gente tem datado aí a escrita de mais ou menos 5.000 anos. De 5.000 anos para cá, nós ainda precisamos de um alfabetizador para que a gente possa escrever e para que a gente possa ler. Se em 5.000 anos o meu cérebro não se preparou
para que eu possa me autoalfabetizar, é óbvio que existem exceções, mas de uma maneira geral, para que eu possa me autoalfabetizar, em 26 anos, o meu cérebro não se preparou para essa avalanche tecnológica. Então, que nós deixemos e nos tornemos mais humanos. E dentro desta condição humana está a ligação importante entre pais e filhos, e pais, filhos e escola. Porque só assim a gente vai conseguir um desenvolvimento que seja integral. Uma estratégia que a gente indica muito, principalmente nas primeiras aulas, é trazer esse pai para dentro da piscina, fazer aula junto com essa criança. Vai ajudar na adaptação, nessa rotina e até mesmo ele informar o que, que ele faz com outros profissionais, na TO, com o psicólogo, e ele vai trazer isso para sua aula, dando aquela anamnese muito mais rápida. Então, pare de deixar o pai fora da área da piscina, não que ele vai ficar o tempo todo. A ideia, no final, da independência e autonomia para essa criança, como eu disse anteriormente, mas nessas primeiras aulas é importante essa tríade, ele participar desse processo de ensino-aprendizado. Fernando, um desafio. Se você fosse convidado amanhã para formar os professores de natação pelo Brasil, em inclusão baseado na neurociência, quais seriam os 5 princípios inegociáveis dessa formação? Vamos lá. Renato me traz pergunta difícil. Primeiro deles, eu acredito que a segurança emocional. Não existe aprendizagem, como a gente falou, sem que nós tenhamos segurança emocional. Esse é um ponto que é fundamental. Segundo deles, o conhecimento a respeito dos perfis sensoriais e de como é o funcionamento sensorial dessa criança, porque eu acho que nós, num curto espaço de tempo, tivemos possibilidade de entender a importância desse conhecimento dos perfis sensoriais para o desenvolvimento das nossas crianças. Terceiro, entender que comportamento é comunicação. Então, sempre, qualquer comportamento, ele quer nos dizer algo. E quando nós, como eu falei, reforçando o que eu disse, quando nós temos possibilidade de perceber que há possibilidade de interpretar esse comportamento antes de julgar, isso faz toda a diferença. Quarto, flexibilizar não é facilitar. Então, quando a gente fala em flexibilização, nós não estamos falando em facilitar aquele processo, mas procurar caminhos, procurar acessos que permitem com que esta criança consiga desenvolver aquela atividade da mesma forma que as outras. Isso não é facilitar. E eu acho que, para fechar, o quinto que a gente poderia dizer é que a inclusão ela não acontece de uma maneira sozinha. A inclusão ela é coletiva. Coletiva no sentido de compartilhar conhecimentos, de buscar conhecimentos, de integrar-se com a família, de permitir com que se obtenham informações de terapeutas, como terapeutas ocupacionais, e ninguém melhor do que eles para saber sobre as questões sensoriais. Então, se essa criança tem possibilidade de poder ter acesso à terapia ocupacional, isso faz uma diferença extremamente grande. Então, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, todos nos trazem informações que são importantes e que permitem, através dessa coletividade, nós construirmos uma inclusão que seja uma inclusão de verdade. Então, tenho certeza, você ficou até o final nessa entrevista, você percebeu quanto de conhecimento ainda você precisa ir atrás. Então, maratone todos os nossos episódios sobre essa temática. A gente vai comunicar para você como você ter uma palestra, curso com o Fernando, onde você vai chegar, onde você vai procurar, mais calma que a gente vai falar sobre isso. Porque como o Fernando disse, eu estou provocando bastante ele. Vamos deixar a última provocação do dia, né? Achei que tivesse acabado, poxa. Hoje, quero que você responda essa pergunta. Hoje temos mais crianças que não conseguem aprender ou mais adultos que ainda não aprenderam a ensinar cérebros diferentes? Eu acho que existem mais adultos que ainda não aprenderam a ensinar cérebros diferentes. Essa é uma constatação que eu tenho visto, tenho acompanhado, porque todos nós temos possibilidade de aprender. O nosso cérebro é plástico. O que nós precisamos é achar esses caminhos e traçar essas estratégias para que esse cérebro tenha a possibilidade de se desenvolver. Então, dentro da sua pergunta, eu acredito que nós, e eu me coloco também dentro desse grupo, estamos aí e necessitamos desse conhecimento contínuo. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Fernando, eu acredito que, nossa, dentro de tudo que você falou, você deve conhecer tudo. De maneira alguma, não conheço e vou morrer sem conhecer. E quero continuar sem conhecer, porque o dia que eu achar que eu conheço tudo, certamente eu deixarei de me aprimorar.
E aí eu deixarei também de trazer qualidade dentro daquilo que eu estou falando e inovação, que é importante. Então, que nós estejamos abertos realmente, que nós tenhamos a possibilidade de podermos entender que este cérebro é plástico, todos nós aprendemos. É óbvio que sim, a primeira infância é o período mais rico que nós temos para o desenvolvimento desse cérebro, mas ainda que não tenhamos aproveitado essa primeira infância, temos a vida toda para que nós possamos estimular, para que nós possamos desenvolver, e quando entendemos que este cérebro funciona de maneira diferente, conseguimos potencializar esse aprendizado, e aí ele acontece de uma forma real. O Fernando já deixou uma deixa aí para um próximo episódio, que é na primeira infância que a gente tem que dar acervo motor, variabilidade, maior número de estímulos possíveis e não especificar, como em alguns casos a gente acontece no esporte. É um momento que a gente tem as janelas de oportunidade para essa criança aprender, mas isso vale um podcast inteiro, que vai ser um próximo podcast para a gente fazer lá no futuro, que a gente tem que aproveitar essa fase de potencialidade dessa criança, senão lá na frente a gente vai ter alguns gaps e algumas dificuldades. Mas esse é assunto de outro podcast. Eu queria que você deixasse agora as suas redes sociais, os seus projetos, quem quer fazer cursos, palestras, como te acha, Fernando? Perfeito. Eu acho que o caminho mais fácil é o Instagram para me achar. É @Fernando Lauria, tudo junto. E lá tem os contatos, tem as possibilidades de cursos que nós oferecemos e a possibilidade de nos encontrarmos em alguma palestra, em algum curso, em algum momento, estarmos mais juntos. E fico também à disposição qualquer dúvida que exista. Se vocês quiserem trazer, sou eu mesmo que respondo o direct ali do meu Instagram. Então será um prazer receber todos vocês e nós podermos conversar por ali também. E eu vou falar que foi ele mesmo que respondeu, porque eu fiz esse convite pelo direct do Instagram, assistindo os vídeos, acessa o YouTube, tem muita palestra interessante para você que quer se aprofundar nesse conhecimento, é muito importante. Quem me acompanha sabe, se eu não estou palestrando em algum congresso, evento, eu estou lá como ouvinte. Então eu rodo o Brasil assistindo palestras de diversas pessoas, porque a gente aprende a cada dia, a gente nunca sabe tudo. Quanto a gente mais estuda, a gente vê que menos a gente sabe. Então é um desafio constante a gente aprender e aprimorar, porque o bom professor é aquele que tem um cardápio variado, que você vai pegar alunos de diversas maneiras, diversos cérebros, diversas formas de aprender. Eu não tenho nem o meu lado direito igual ao meu lado esquerdo, quanto mais duas pessoas iguais, e a gente quer ensinar todo mundo da mesma maneira. Então imagina se eu saindo daqui hoje, convidar o Fernando para a gente ir almoçar. E aí eu levo ele numa churrascaria, só que aí ele é vegetariano. A chance de ele comer alguma coisa lá é muito pequena, mas se eu levar ele num restaurante variado, a chance é muito maior. Tem massa, tem ave, tem peixe. Então, na hora da minha aula ali, eu tenho que ter um cardápio variado, porque eu nunca sei o aluno que vai chegar lá. Eu só vou ter esse cardápio variado na hora que eu tenho conhecimento, estudo, e aí eu consigo lidar com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de situação, senão você só se especifica em um, e aí você vai ter muita dificuldade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, poxa. Vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, com alta durabilidade, todos os materiais testados na USP, e ainda ele ouve os profissionais da área, Vera Lúcia Gonçalves na hidroginástica, eu na natação infantil, criando o material que você precisa, mas antes tudo com base em estudos para chegar ao melhor material aí na borda da piscina. Plataforma Educar, mais de 100 professores na nossa plataforma. Você quer algum curso presencial aí na sua região? Só me chamar no direct para a gente levar os profissionais e fazer a formação, ou da sua equipe, ou até mesmo de você. O aplicativo da Swintrack, você tem o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, agregando valor e tendo todos os dados na palma da sua mão. São 30 dias gratuitos, com todas as funcionalidades. Para quem assiste o podcast, me chama no particular, que eu dou 3 meses gratuito. E a Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, entre no site, preenche o cadastro sobrasa.org, que a gente envia o kit gratuito aí na sua residência para você já começar as suas ações e a gente reduzir o número de casos de afogamentos pelo Brasil. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com metade do preço dos concorrentes. Agradecer muito os nossos parceiros. Se você também quer ser um parceiro nosso e ser um apoiador, você pode fazer a partir de R$8 pelo Instagram, pelo YouTube, também apoiar todas as nossas causas e também todos os nossos projetos. Agradecer o SampaCast, a Sampa, por liberar esse estúdio para a gente. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado pelo seu conhecimento e tempo. Eu que agradeço, foi uma honra e uma delícia. Passa muito rápido, nossa, não é? Demais. Quando a conversa é boa, passa rápido, assim, foi um prazer. Então, se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você,
compartilha com um amigo seu, mas não compartilha só o link. Coloca o que ele tem que assistir, o momento que ele tem que assistir. Com certeza ele vai fazer isso. Então a gente tem que compartilhar conhecimento, levar o maior número de pessoas possíveis. Ativa a notificação, 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação, depois me dá bronca que perdeu alguma entrevista. E claro, segue o nosso canal, segue o canal do Fernando e eu te espero aí na nossa próxima entrevista. Muito obrigado e até a próxima.